Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, graças a Deus, essa é a manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos estudando juntos, hoje vamos iniciar o Salmo 129. Estamos numa série de vídeos, começamos no Salmo 1, estudando salmo por salmo, versículo por versículo, e já estamos com a graça de Deus nessa jornada ao longo do livro dos Salmos, no Salmo 129, cujo tema aqui é um cântico de romagem, é o cântico que os peregrinos cantarolavam quando estavam subindo para Jerusalém, para oferecer sacrifícios, adorarem ao Senhor, desfrutarem da sua presença, vindo das diversas áreas de Israel, subindo para Jerusalém. Por isso, cântico de romagem. O título do Salmo 129 na minha Bíblia é Recordação de Libertações. Recordação de libertações. Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você, lembrando sempre que a palavra de Deus é infalível, inerrante e toda suficiente para cada um de nós. Então vamos ler o texto sagrado, abra o seu coração e vamos extrair lições preciosas sobre essa temática da libertação, do livramento de Deus com relação ao seu povo. Salmo 129, versículo 1 diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes do florescer, com o qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em o nome do Senhor. Salmo 129. Que lições nós podemos extrair desse lindo salmo? O que Deus tem para ensinar para nós através desse texto sagrado? Então nós vamos aprender alguns princípios que falam sobre a perseguição ao povo de Deus. A nossa temática é essa, perseguição ao povo de Deus. Isso é um fato, é o que relata o Salmo 129. Esse salmo que é o primeiro salmo da quarta trilogia dos cânticos de romagem, cânticos que os peregrinos cantavam, subindo para Jerusalém, a trilogia da esperança e da espera no Senhor. Não sabemos quem foi o seu autor, nem a exata circunstância em que esse salmo foi escrito. Porém, ele trata, sem dúvida, de um tema recorrente na vida do povo de Deus: as frequentes perseguições. Será que você já sofreu algum tipo de perseguição, como o povo de Deus, como o filho de Deus? O povo de Deus é sobrevivente. O povo de Deus é resiliente nesse mundo hostil ao evangelho e aos princípios e valores do reino de Deus. E traz o povo de Deus as marcas de Cristo. Então, vamos aprender que segue os passos daquele que foi desprezado, esse povo, essa gente, segue os passos daquele que foi desprezado, Jesus aqui, e o mais rejeitado entre os homens, conforme Isaías 53, versículo 3. Então, o primeiro ponto que eu quero passar para você, te ensinar, quais são as perseguições ao povo de Deus? Como é que elas funcionam? Como é que elas se aplicam? Como é que elas acontecem ao longo da trajetória do crente, ao longo da história do povo de Deus e da igreja do Senhor? Primeiro ponto, as perseguições ao povo de Deus. Do versículo 1 ao versículo 3 desse salmo. Existem vários tipos de perseguição: espiritual, física, racial, material. A perseguição é um distintivo do crente. O apóstolo Paulo foi categórico lá em 2 Timóteo 3,12, quando ele disse: ora, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O verdadeiro cristão é perseguido na igreja, no trabalho, na escola, em qualquer lugar em que testemunhar a sua relação com Cristo. Infelizmente, vão ser perseguidos. Spurgeon chegou a dizer que a perseguição é a insígnia dos eleitos, né? A marca dos eleitos, a grande marca dos eleitos, são as perseguições. Nós vemos aqui 4 fatos solenes acerca das perseguições
ao povo de Deus. Primeiro, as perseguições serão grandes. É o que diz o versículo 1 e 2. A angústia é um sofrimento grande e atroz. O salmista está usando a linguagem aqui na primeira pessoa, mas ele está falando de Israel. Ou seja, ele representa a sua nação. O autor aqui, quando ele diz que essas perseguições o angustiaram, o autor, ele está se identificando com o seu povo, que tem sofrido angústias desde as eras mais primitivas e ainda suporta variadas angústias nas mãos dos seus inimigos naquela época. Calvino dizia que a igreja visível, desde o princípio do mundo, é um só corpo, de certa forma, um só homem que cresce desde a infância à idade madura. Assim diz a igreja aqui. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diz o salmista. Ou seja, os ímpios, os inimigos da igreja, também são só um corpo, um exército adversário que desde o início do mundo está em guerra contínua contra a igreja. O povo de Deus sempre foi odiado, pois a descendência da serpente, ou seja, o povo do diabo, nunca cessou de perseguir a semente da mulher, que é Jesus e o povo de Deus. Jesus já alertou sua igreja que no mundo teremos aflições, João 16:33, pois o diabo, o mundo e a carne sempre se armaram contra os filhos de Deus. Então é muito importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. Em um segundo momento, vemos que as perseguições serão frequentes, quando a Bíblia diz muitas vezes. Então, quão variadas foram as angústias suportadas por Israel. No Egito enfrentaram o trabalho pesado sob o chicote do carrasco. O faraó, na sua peregrinação pelo deserto, na conquista da terra prometida, no longo período dos juízes e no estabelecimento da monarquia, Israel nunca descansou das suas lutas e angústias impostas pelos seus adversários ao derredor. Mais tarde, com a invasão assíria, as tribos do norte, com a invasão da Babilônia, as tribos do sul, agravaram ainda mais as angústias de Israel. Israel ainda sofreu nas mãos dos impérios medo-persa, grego-macedônio, romano. O povo de Deus não está em casa, ele é peregrino estrangeiro nesse mundo. Ou seja, a sobrevivência de Israel, não apenas nos tempos bíblicos, mas ao longo dos séculos, é um milagre na história. Então é muito interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso. Num terceiro momento, vemos que as perseguições são antigas. Não é novidade no meio do povo de Deus. Desde a minha mocidade, diz os versículos 1 e 2 ali do Salmo 129. Ou seja, o primeiro martírio na história, Deus por um motivo religioso, quando Caim matou Abel. De lá para cá, desde então, o povo de Deus tem sofrido angústias. Israel sofreu angústia sob a mão de Faraó, dos povos beligerantes que habitavam de Canaã, das nações vizinhas que cercavam seu território, dos grandes impérios que o dominaram, como a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Romana. Desde o ano 70 depois de Cristo, o povo de Israel foi disperso, a diáspora judaica, pelo mundo e enfrentou toda sorte de perseguição ao longo dos séculos, culminando no massacre por Adolf Hitler do Holocausto, quando mais de 6 milhões de judeus foram mortos nas câmaras de gás, nos campos de concentração ou nos paredões de fuzilamento. A igreja cristã, em sua marcha até os nossos dias, tem enfrentado a fúria do sinédrio judaico, a sanha sanguinária dos imperadores romanos, desde Nero, 54 depois de Cristo, até Diocleciano, 284 a 305 depois de Cristo, a crueldade da Inquisição romana, as tormentosas perseguições na França, na Alemanha, na Inglaterra, em tantos outros lugares do mundo, e ainda hoje o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Estima-se que só no século XX, cerca de 45 milhões de cristãos foram mortos sob regimes totalitários. Então nós percebemos claramente essa perseguição. Num quarto momento, vemos que as perseguições são severas. Versículo 3, sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram sulcos. A linguagem aqui figurativa, agressiva do arado, rasgando a carne do povo de Deus, aponta para a crueldade e a severidade dessas angústias que o povo de Deus suportou ao longo da sua história. Talvez isso seja um emblema das chicoteadas impiedosas que sofreram debaixo da canga pesada de trabalhos forçados,
Os aradores são os soldados que haviam atacado o povo de Israel e suas costas, marcadas pelos longos sulcos, equivalem a todos os períodos da história, durante o qual Israel viveu à mercê de seus agressores. Não podemos encontrar uma descrição mais precisa do que suportou também o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi cuspido, esbordeado, torturado com cruel fúria, arrancaram a sua barba, cravaram-lhe na fronte uma coroa de espinhos, surraram seu corpo com açoites, rasgaram a sua pele, dilaceraram a sua carne, abriram sulcos até os ossos. Do Messias está escrito: ofereci as costas aos que me feriram, lá em Isaías 50, versículo 6. E ainda, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Isaías 53, versículo 5. Ó, quão severas angústias suportou o nosso Salvador, por amor de cada um de nós. Segundo ponto que nós queremos trazer para vocês, princípio que aprendemos no Salmo 129, é o livramento do povo de Deus. A parte B do versículo 2 e o versículo 4. É interessante que a nação de Israel continuou a existir apesar de todo abuso, de todo sofrimento. Apesar da perseguição, a igreja cristã, o novo Israel de Deus, cresceu e se instalou mesmo em países comunistas, continuando crescendo, se expandindo pelo mundo afora. A razão pela qual o povo de Deus não foi destruído e não tem sido destruído é exatamente a fidelidade de Deus. E nós vamos destacar dois ensinamentos com relação a isso. Primeiro, o fracasso do inimigo, parte B do versículo 2. O texto diz: todavia, não prevaleceram contra mim. Ou seja, embora os inimigos tivessem a intenção de exterminar o povo de Deus, seus intentos serão frustrados. Eles fracassaram no seu projeto e não puderam prevalecer, é o que diz Oséias 11:1. O povo de Israel suportou agrúrias terríveis nas mãos dos seus opressores, mas onde estão eles? Onde estão os poderosos faraós do Egito? Onde estão os monarcas da Síria? Onde estão os poderosos reis da Babilônia? Onde estão os Césares de Roma? Onde está Hitler? Eles passaram, não prevaleceram e seus planos foram frustrados. E o povo de Deus ressurge das cinzas e marcha vitorioso dentro do projeto de Deus para a terra. A igreja de Deus é indestrutível. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. O dragão, Satanás, em sua fúria, tenta destruí-la, mas é ele quem será lançado no lago de fogo. A igreja, como noiva do Cordeiro, vai reinar com Cristo pelos séculos dos séculos. E o aviso divino ecoa nos ouvidos da história: aquele que tocar em vós, toca na menina dos olhos de Deus. É o que diz Zacarias 2, versículo 8. Num segundo momento, vemos a libertação divina. Oh, quão gloriosa é a libertação de Deus por nós. Quando no versículo 4 o texto diz: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Ou seja, a libertação, queridos, do povo de Deus não procede das próprias mãos desse povo. Não prevalecemos sobre os nossos inimigos porque somos fortes, mas sim porque o nosso Deus é poderoso, é justo. Ele tudo vê, ele tudo conhece, ele tudo sonda, ele vê as lágrimas do seu povo, ele escuta as orações do seu povo, ele desce para quebrar os ferrolhos, o jugo do inimigo, cortar as cordas dos arreios que nos faziam animais de carga e nos tornar verdadeiramente livres em Deus. O terceiro pontinho que quero te ensinar no Salmo 129 está do versículo 5 ao versículo 8, a derrota dos inimigos do povo de Deus. Se Sião não fosse nada mais do que uma cidade capital, Jerusalém, esta imprecação contra seus inimigos seria mera petulância e ameaça vã. Mas no Saltério, ou seja, nos Salmos, Sião é a cidade do nosso Deus. Salmo 41, versículo 1. O monte que Deus escolheu para a sua habitação. Salmo 68, versículo 16. E destinada a ser a cidade mãe do mundo. Salmo 87, de 1 a 7. Ou seja, os gentios convertidos dizem dela: todas as minhas fontes estão em ti. Salmo 87, 7. Aqueles que a rejeitam murcham. Salmo 129, 6 e 7. Aqueles que se colocam contra Jerusalém escolhem o caminho do ódio que destrói a alma e ainda se colocam em luta contra Deus, o que é um suicídio. Nós
nos versículos aqui 5 a 8, o salmista está fazendo uma oração imprecatória. Ele ora para que Deus destrua seus inimigos, dê a eles o pagamento dos pecados que eles merecem. Esse tipo de oração é muito comum no livro de Salmos. Salmo 55, Salmo 58, Salmo 109. Os pedidos do salmista não têm a ver com vingança pessoal, nem mesmo com a vingança da nação de Israel contra os seus opressores. O que o salmista faz é entregar os seus inimigos nas mãos de Deus. O alvo final é reivindicar a santidade do nome de Deus, uma vez que esses inimigos aborreceram a Sião, a Israel, a Jerusalém, a capital de Israel, eterna de Israel. Então, 4 lições aqui são feitas. Primeiro, que os inimigos sejam envergonhados e repelidos. Quando o Senhor desnuda seu braço para guerrear em favor do seu povo, os inimigos são envergonhados e precisam bater em retirada, pois a derrota deles é certa. Os inimigos caem, o povo de Deus prossegue, os opressores são derrotados, os oprimidos declarados vitoriosos, porque Deus vira a mesa da história e manifesta o seu poder em favor do seu povo. Num segundo momento, vemos que os inimigos sejam ceifados precocemente. Versículo 6. Usando aqui a linguagem da agricultura, o salmista diz que os aradores, os inimigos do povo de Deus, são uma lavoura decepcionante. Florescem com vigor, mas secam rapidamente. São como a erva dos telhados, seca antes de florescer. Eles nem chegam à fase da ceifa, não produzem fruto, são consumidos pelo calor do juízo divino, passam e não permanecem. É muito interessante isso. Num terceiro momento, aprendemos que os inimigos sejam uma completa decepção, no versículo 7. Os ímpios que oprimiram o povo de Deus, os crentes, produzem uma safra decepcionante. O ceifeiro procura neles frutos e volta de mãos vazias. Eles não alimentam ninguém, não servem para abastecer a despensa dos famintos. São uma completa decepção. Eles nunca terão utilidade alguma para o ceifeiro. Como diz Spurgeon, os ímpios serão reduzidos a nada. Pela justa indicação de Deus, eles provam ser um desapontamento. O seu fogo acaba em fumaça, a sua erva se converte em inutilidade. O seu florescer é apenas uma forma de murchar. Ninguém se beneficia com eles. E menos ainda eles são benéficos a si mesmos. A sua meta é má, a sua obra é pior. O seu fim é o pior de todos. E num quarto momento, nós aprendemos que os inimigos sejam privados da bênção do Senhor. No versículo 8. Era costume dos povos orientais abençoar uns aos outros nos tempos das colheitas. É o que diz Ruth 2,4. Porém, os que passam pelos inimigos de Deus e opressores do seu povo, não os abençoam, porque não oferece nenhuma promessa de alimento. Para aquilo que é efêmero, em última análise, irrelevante, há apenas o silêncio. Os inimigos do povo de Deus só colhem as frustrações da sua semeadura maldita. Só cegam as tempestades de ventos que semearam. E só colhem o juízo divino do mal que praticaram. Porém, o povo de Deus prossegue vitorioso, abençoador, é o povo da aliança, liberto pelo braço do Onipotente, e pode dizer ao mundo: nós vos abençoamos em nome do Senhor. Pois foi por meio de Israel que o mundo veio a conhecer o verdadeiro Deus vivo, as Escrituras sagradas, o Salvador, porque a salvação vem dos judeus. João 4:22. Os tementes a Deus serão abençoados, os ímpios perecerão. Isto não é um desejo, mas uma predição. Enquanto o universo for governado por Deus, um Deus santo e justo, é isso que vai acontecer. Amém? Então, quais são os 3 pontos que nós aprendemos? Terceiro ponto que nós aprendemos aqui, voltando a lembrar, é a derrota dos inimigos do povo de Deus. E nós aprendemos com relação a isso, que os inimigos sejam envergonhados e repelidos, que os inimigos sejam ceifados precocemente, que os inimigos sejam uma completa decepção e que os inimigos sejam privados da bênção do Senhor. Tá bom? O segundo ponto que nós vimos está aqui, é o livramento do povo de Deus. Nós aprendemos num primeiro momento o fracasso do inimigo, num segundo momento a libertação divina. E o primeiro ponto que nós aprendemos são os tipos de sofrimentos
que os crentes sofrem, né? As perseguições do povo de Deus é o nosso primeiro ponto, de 1 a 3. São perseguições grandes, são perseguições frequentes, são perseguições antigas, mas de todas elas nos dará a vitória o Senhor. Elas são severas também e podemos ter a convicção de que Deus irá nos tirar de cada uma delas, tá bom? E o nosso título é a perseguição ao povo de Deus. Baseados nós estamos no Salmo 129. Salmo 129. Quero mandar um abraço para todos os nossos amados irmãos que estão aqui online conosco, a Gé Botelho, a Laudicéia Struckel, a Regina Ribeiro, Davi Renan, a Romilda Ruiz, o pastor Matias, o Glauber, e todos os nossos amados irmãos estão aqui conosco, online aqui, ouvindo a nossa ministração, nosso devocional. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, horário da igreja, endereço dos nossos trabalhos, das nossas mídias sociais, as informações. Se você sentir no coração desejo, te incentivo a isso, a colaborar nesse ministério pastoral, nesta igreja, nesta obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto dos irmãos. Aperta aqui no aviãozinho, compartilhe através do seu story, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Fique à vontade, Spotify. Nós estamos nas 4 plataformas de mídias sociais principais: Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. O título é Igreja Casa na Rocha. Só tu botar tudo junto, Igreja Casa na Rocha, você encontrará os nossos canais e as nossas mídias sociais, que também estão aqui no link de descrição. Escreva também aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que Deus falou no seu coração com relação a essa temática da perseguição que o povo de Deus sofre ao longo da história. O que Deus falou com você, o que você aprendeu, o que você achou desse estudo. Coloca aqui embaixo. Você que está no YouTube, nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal para que você possa receber as nossas recomendações. Eu quero terminar orando pela tua vida. Vem estar conosco. Toda terça-feira temos o Instituto Bíblico Casa na Rocha, 19h30. Quarta-feira, o culto da fé, às 20 horas. Sexta-feira, o culto de jovens e adolescentes, às 20 horas, na nossa comunidade. No domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. E culto da família, às 19 horas. 2 cultos no domingo para abençoar o teu coração. Vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha, tá bom? Então feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. O pastor Giovanni vai estar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós aprendemos hoje, através do Salmo 129, que o povo de Deus, por amor a Jesus, ao Evangelho e ao reino de Deus, muitas vezes vai sofrer perseguições de pessoas, de povos, de nações, de inimigos espirituais, inimigos humanos, de várias situações que se levantarão contra nós. Mas de todas elas nós triunfaremos, nós seremos perseverantes na nossa fé, na nossa aliança com Deus. O Senhor nos dará vitória, livramento. O Senhor nos fará triunfar sobre os nossos inimigos, seja Satanás e os demônios, seja o mundo sem Deus, seja a nossa própria natureza caída, a carne. Sobre todos os 3 inimigos do crente, nós triunfaremos diante das perseguições, opressões, lutas, dificuldades. Assim como Jesus sofreu, nós também sofreremos. Mas sabemos que o sofrimento é temporário, o sofrimento é passageiro, o gozo eterno nos aguarda, o lar celestial está nos esperando, e é para lá que nós estamos indo. Somos peregrinos, estrangeiros nessa terra. Aqui enfrentaremos as tempestades, mas o Senhor terá para nós um caminho no meio da tempestade. O Senhor, quando não conseguimos caminhar, nos carregará no colo e nos levará de triunfo em triunfo, de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, rumo a Canaã celestial. Que o Senhor abençoe o teu povo, liberte os cativos, cura os enfermos, sare os feridos, restaura os teus filhos, manifesta o teu poder e a tua unção sobre cada um deles. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande abração, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor.